o que você precisa para investir? Qual ferramenta que é necessária? E o primeiro passo que todo investidor precisa é um passo, é único, tá? E é simples, que é ter conta em uma corretora de investimentos. Corretora de investimentos, tá? Vou deixar aqui INVI. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque a corretora, ela vai ser a ponte entre nós e os investimentos. E quando você cria conta em uma corretora de investimentos, você vai ter uma ponte aqui, primeiro, com a Bolsa de Valores, e do lado de cá, com o Tesouro Direto. Então, olha só, escaladores, criou conta na corretora, você vai ter a ligação, a possibilidade de investir no que tem dentro da Bolsa de Valores e dentro do Tesouro Direto. É como se fossem duas plataformas, tá? Só que aí, na Bolsa de Valores, eu vou usar a vermelha, vamos ver se vai ficar bom ou se vai ficar sumindo também. Na Bolsa de Valores, você vai ver renda variável. Ficou ruim? Chegando. Não, tá bom. Renda variável. E no Tesouro Direto, vocês vão ter renda fixa. Quem aqui, tem alguém que não sabe a diferença entre renda variável e renda fixa? Se você não souber, manda aqui no chat. Eu não sei. Tem alguém que não sabe? Enquete, 61% acha que investir é difícil. Caramba, a maioria. Então, seguindo essa linha aqui, gente, a partir daqui vai ser mole, tá? Porque eu tô dando caminho aqui já. Já perguntaram, a Mônica mandou aqui, a Inter é uma boa corretora? É, Mônica. Ela funciona super bem, dentro do próprio aplicativo do banco, tá? Então, é gratuita, não tem taxa de corretagem, pode usar ela, que ela funciona super bem para os investimentos. O primeiro passo, então, escaladores, eu vi aqui já que vocês falaram e eu não sei, então eu vou explicar. Mas olha, tenha conta numa corretora de investimentos e isso você faz pelo seu celular. E agora ficou mais fácil, porque antes você precisava realmente criar a conta. Se você usa Nubank ou Banco Inter, esses bancos digitais, você já tem a corretora lá dentro, tá? Então é só você entrar lá e basicamente validar documento que ela já vai estar disponível. Você já vai ter acesso aos investimentos de renda fixa e aos investimentos de renda variável. E aí, você entra no Tesouro Direto e na Bolsa de Valores. Dentro do Tesouro Direto, nós temos os principais investimentos de renda fixa. Que fique bem claro, não são os únicos, mas são os mais tradicionais. Então a gente vai tratar nisso agora porque vocês precisam aprender primeiro feijão com arroz. E na Bolsa de Valores também são os de renda variável, os mais tradicionais. E aí, escaladores, vou melhorar esse vício ainda, prometo. Qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda fixa te dá previsibilidade de retorno. Desde o início você tem noção do quanto que aquilo vai te render. E o brasileiro é cheio de não poder ter medo, né? Não aceitar volatilidade. Para muita gente que está começando, é o melhor caminho, é o melhor ponto de partida, tá? Rende muito mais do que a poupança e é seguro. Só que ainda esse rendimento é limitado. Já a renda variável, você não tem essa previsibilidade. Ou seja, você está investindo em algo que pode dar muito certo, como para quem não conhece falar, cara, ali é muito arriscado. Só que na verdade não é que é arriscado, é isso que eu tenho que colocar na cabeça de vocês. Vocês vão ver isso amanhã quando eu falar de ações, tá? Só que a maioria que entra na renda variável entra com essa gana de ganhar dinheiro rápido e não aprende a fazer direito. Não assiste aulas iguais você está assistindo aqui agora. E aí é a mesma coisa se eu pegar um helicóptero e pegar para pilotar. Vai cair e eu vou morrer. É o helicóptero que é perigoso? Não, sou eu que peguei algo para fazer que eu não tinha conhecimento.
Se você não é um pedreiro, nunca lidou com obra, pegar uma casa para construir, a chance da casa em algum momento cair é gigantesca. A casa é arriscado? Não. É quem pegou para fazer que não tinha o conhecimento devido. E na bolsa é a mesma coisa. Então, os dois mundos, renda fixa e renda variável, eles são complementares. Um não exclui o outro. Só que até a aula de carteira de investimento, você vai entender quanto que você pode pensar para alocar em renda fixa e quanto em variável. Os valores vai depender da sua situação, do perfil que você tem como investidor. Amanhã a gente vai falar mais de ações, vocês vão conhecer esse mundo mais a fundo. Só que os dois têm vantagens e desvantagens, e aí a gente usa o melhor dos dois para montar uma carteira. Você pode começar só com renda fixa e com o tempo e conhecendo renda variável, você vai alocando uma parte em variável. Vários dos meus alunos começam mais conservadores e depois, na hora que vão aprendendo, investem mais em renda variável, porque é onde vai vir os maiores retornos. Só que trabalhe com os dois lados da moeda. E aí, dentro da renda fixa, os principais, aqui no Tesouro Direto, nós temos algo chamado títulos públicos. Os títulos públicos, a gente tem, eu tenho certeza que esse vocês já devem ter ouvido falar. Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. Provavelmente vocês já ouviram falar do Selic, né? Da taxa Selic e do Tesouro Selic. Escaladores, atenção aqui, tá? Você que está começando absoluto zero, você que nunca investiu. O Tesouro Selic é o único investimento que qualquer pessoa que me pergunta, Léo, eu nunca investi, não sei nada, tenho dinheiro parado na poupança, posso passar para o Selic? Pode. Pode sem saber praticamente nada. Por quê? Porque ele é seguro. Olha uma coisa, olha aí, isso é dinheiro no bolso de vocês, cara. Isso é dinheiro no bolso de vocês. O Tesouro Selic, ele é tão seguro quanto a poupança. E ele rende bem mais do que a poupança. E você resgata ele quando você quiser. É por isso que o Tesouro Selic é muito usado para reserva de emergência. Porque o dinheiro está lá, está rendendo, é seguro, ele nunca vai parar no negativo, tá? O Selic nunca vai parar. E aí, você, se precisar, você tira. E talvez nessa hora você está perguntando, mas Léo, se é assim, por que o gerente de banco nunca me falou? Por que ninguém nunca me ensinou e que meu dinheiro está parado na poupança rendendo menos? Tem alguma coisa? Não tem. É porque não é viável, não é vantajoso para o banco que você saiba disso. Não é vantajoso para o sistema que você saiba disso. Por quê? Quando o seu dinheiro está parado na poupança, o banco usa o seu dinheiro para fazer muito mais dinheiro, e desse muito mais dinheiro que ele faz, ele pega uma merrequinha e te dá de juros, para você não reclamar, para você ficar satisfeito. Migalhas, tá? Vai lá dando migalhas. E aí, a pessoa não conhece, fica de boa. Só que, imagine que você tem o mesmo investimento, com a mesma segurança, com liquidez, e que rende mais. É o Tesouro Selic. Com 2 cliques, você tira de um lugar, passa para o outro e já rende muito mais. Só com o Tesouro Selic. Quem não sabia disso? Quem não sabe, quem tá puto com o gerente de banco por nunca ter ensinado isso? Ou com a escola por ter estudado 15 anos e não ter aprendido isso na prática? Quem aqui tá puto com isso? O Willer mandou o que você acha de investir no Tesouro Direto. Willer, é exatamente isso que eu estou explicando aqui agora, a parte da renda fixa. E a Keila falou, Gente, o Tesouro Selic é assim. Agora, atenção. Por que eu falei que o Tesouro Selic é assim e os outros dois não? Tudo que está do lado da renda fixa, eu vou explicar assim para vocês entenderem no início, tá? Me preocupo muito que vocês entendam etapa por etapa. Só que amanhã vocês vão ter uma noção muito maior de renda variável. Aí vai ficar mais fácil. Só que aqui, por tudo que você tem do lado de cá, você tem previsibilidade. Então, praticamente não tem risco. O Selic não tem risco, tá? Mas por que eu falo que praticamente? Porque o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, eles também são seguros, só que, atenção aqui, eles garantem a rentabilidade prometida, desde que você espere até a data do vencimento do título. Então, se você quiser resgatar antes, ele vai ter uma volatilidade igual de renda variável.
Você muitas vezes não vai saber controlar se ele vai estar valendo mais ou menos. Só que se você espera até o vencimento, é certeza. Então, por exemplo, o IPCA, ele rende a inflação do momento, o Tesouro IPCA, a mesma inflação que corrói o seu dinheiro, ele vai render essa inflação mais uma taxa. Então, lembra que eu mostrei a poupança e na poupança eu falei que o problema é que ela rendia abaixo da inflação? Esse título aqui, ele vai render a inflação mais uma taxa. Então, ele garante que ele sempre vai render acima da inflação. Hoje, por exemplo, ele está rendendo o IPCA mais 6%, basicamente 6%. Então, se a inflação do ano for 10, ele vai render 16. Se a inflação do ano for 5, ele vai render 11, que são 5 mais 6. Se chegar igual a Argentina, que a inflação chegou a bater 200% no ano, ele vai render 200 mais 6. Então, o seu dinheiro está sempre protegido. Só que ele entrega isso desde que você espere até a data do vencimento. Então, aquele dinheiro que você tem na poupança que em algum momento você precisa usar, que dá para deixar no Selic, no Tesouro IPCA, não. É uma visão. Quando você quer se aposentar e não quer muito olhar para a renda variável, o IPCA é uma boa alternativa. Para muita gente que está começando, é uma excelente alternativa. Já o prefixado, ele rende uma taxa fixa. É igual o celular pré-pago. Você coloca R$20 e sabe quanto tem lá para gastar. O prefixado é uma taxa fixa. Por exemplo, vai render 10% ao ano. Aí exige um conhecimento de mercado para entender se naquele momento os 10% vai ser vantajoso para o futuro ou não. Mas você vai saber exatamente desde o início quanto que ele vai te render. Eu falei que eu ia entregar o ouro aqui para vocês. Na renda variável, escaladores, na renda variável a gente vai focar em dois tipos principais de investimentos. Um deles são os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Os fundos e o outro são as ações. Então, primeiro, sobre fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um tipo de investimento de renda variável, como vocês viram, e quando você investe, a partir do primeiro mês, você já começa a receber uma renda mensal desse investimento. Claro que é proporcional ao tanto que você tem lá. Gente, nunca caiam, essa dica também vale ouro. Nunca caiam nessa promessa de colocar pouco dinheiro e ganhar um monte. Isso é golpe, sempre vai ser golpe. Seria lindo poder chegar aqui e falar, com R$200 você vai ganhar milhões daqui a alguns meses. Não é assim, não é assim. Estamos falando com pessoas sérias aqui. Só que, dentro da ética, da lei, do que é certo, do que é responsável, você consegue caminhos muito melhores do que a maioria está trilhando hoje. E aí, o fundo imobiliário é um tipo de investimento que te dá previsibilidade da receita, porque ele te paga um dividendo mensal. Essa renda é isenta de imposto de renda. Você basicamente está ganhando um aluguel sem ter um imóvel e sem ter todas as preocupações que um imóvel tem. E você também consegue começar com pouco. Fundo imobiliário, tem fundo imobiliário hoje que custa menos de R$10. E aí você já garante os seus dividendos. E só para quem... Eu sei que vários que estão aqui, alunos do Escalando da Vida, do método Investir para Prosperar, já investem em fundo imobiliário. Confirma aqui no chat se não é assim. Se não tem lá toda semana no grupo dos alunos o pessoal mandando print de notificação de dividendo. Se não paga todo mês. Paga. Só que quem olha de fora e não conhece esse mundo fala, meu Deus, não é possível que isso existe mesmo e eu não estava sabendo. Você compra uma cota e você vai receber proporcional àquela cota. Você tem 10 cotas, você recebe proporcional a 10. Você tem 100, você recebe 100. Você tem 1.000, recebe a 1.000. Se tiver 10.000, você pode considerar que tem liberdade financeira, porque vai cair uma grana todo mês para você. Simples assim. Renda caindo todo mês. Isso é renda passiva. Renda que não depende diretamente do seu trabalho. E o segundo ponto, escaladores, são as ações. As famosas ações. Que ao longo desse evento, inclusive, a gente vai focar bastante. Porque ainda é o assunto que as pessoas têm mais medo, que desconhecem, e é de tudo isso aqui o investimento que no longo prazo vai te trazer os maiores retornos. As ações serão. Só que para isso você precisa aprender a investir em ações. E o grande ponto, escaladores, até trazendo um detalhe aqui, olha só tudo que a gente está construindo. Você já entendeu como a corretora, o que precisa para investir, que é uma corretora de investimento.
Pode ser Clear, Rico, a da Nubank, a da Nuinvest, enfim. Você entende que a partir dela, ela é a ponte para você e a bolsa, entre você e o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, você vai investir em renda fixa. E esses aqui são os principais títulos públicos. E na Bolsa de Valores, na renda variável, fundos imobiliários e ações. Olha todo o caminho ficando limpo para vocês aqui. E aqui, escaladores, eu não sei se